Eu não percebi no começo. Na verdade, se alguém tivesse me contado essa história, eu teria rido. Mas existe uma diferença enorme entre alguém passar na frente da sua casa e alguém parar. Porque quem para não está indo a lugar nenhum. A minha casa ficava em uma rua tranquila. Nada deserto, nada movimentado demais. Gente passando, carros, rotina. Era exatamente por isso que o detalhe começou a incomodar. Todas as noites, por volta do mesmo horário, alguém parava na frente da minha casa. Não sentava, não batia, não olhava diretamente, só ficava ali. Na primeira semana eu ignorei. Pensei que fosse alguém mexendo no celular, esperando carona, descansando. Nada fora do comum. Até perceber uma coisa. Ele nunca mexia no celular. Nunca falava com ninguém. Nunca demonstrava pressa. Ele só ficava parado. Eu comecei a reparar no horário. 22h47. Nunca 22h30, nunca às 23 horas. Sempre às 22h47. E isso tirava qualquer sensação de acaso. Uma noite eu apaguei as luzes da sala e observei pela fresta da cortina. Ele estava lá, imóvel, de costas para a rua, de frente para minha casa, não encarando a janela, não tentando se esconder, como se soubesse que não precisava. Na terceira semana, algo mudou. Ele deu um passo à frente, um único passo, e parou exatamente embaixo do poste de luz. Foi quando eu vi. Ele não estava olhando para a casa. Ele estava olhando para a porta, como se soubesse que aquele era o ponto certo. Eu comentei com alguém. Riram. Disseram que era paranoia, que eu estava criando coisa. E eu quase aceitei isso, até perceber algo simples. Ninguém mais notava aquela pessoa. Ela não chamava atenção, não causava desconforto, exceto em mim, como se aquele comportamento não fosse estranho bastante para os outros. Uma noite, não fui para a sala, fiquei no quarto. 22h47 passou. Silêncio. Esperei mais 5 minutos. Nada. Quando finalmente fui olhar, ele estava lá, no mesmo lugar, como se estivesse esperado eu ir ver. Se você já sentiu que alguém estava esperando por você e não por acaso, escreva apenas: isso não é normal. Nos próximos dias, a distância diminuiu. Primeiro, um passo mais perto da porta, depois 2, sempre lentos, sempre exatos. Como se estivesse medindo alguma coisa, ou confirmando que eu ainda estava ali. Certa noite, olhando pela janela escura, me ocorreu algo que me gelou. Ele nunca tentou entrar, nunca chamou, nunca forçou nada. Então, o que exatamente ele estava esperando? E por que só ia embora depois que eu apagava a luz? Na última noite, antes de tudo mudar, ele não foi embora. 22h47 passou. 23 horas passou. Meia-noite passou. Ele continuava lá, imóvel. E pela primeira vez eu tive certeza. Ele não estava esperando que eu dormisse. Ele estava esperando que eu abrisse a porta. Foi a partir daí que eu decidi que algo precisava mudar. Eu fiquei observando da janela por mais tempo do que deveria. O corpo começou a doer de ficar parada. Os olhos ardiam. A mente implorava por uma explicação simples. Nada veio. Ele continuava lá, imóvel, sem se apoiar em nada, sem mudar o peso de um pé para o outro, como se o tempo passasse, mas não para ele. À 1h12 da madrugada, a luz do poste piscou.
Quando voltou, ele estava um pouco mais perto. Meu coração disparou, não por susto, mas por confirmação. Ele tinha se movido e eu não tinha visto. Isso significava que ele se mexia apenas quando eu não estava olhando, ou pior, quando eu piscava. Passei a noite inteira acordada. Não dormi, não me afastei da janela. Era como um jogo silencioso. Se eu olhasse, ele ficava parado. Se eu desviasse o olhar, eu não sabia. A sensação era de que o movimento acontecia no espaço exato entre dois pensamentos. Quando amanheceu, ele não estava mais lá. Nenhum sinal, nenhuma marca no chão, nenhum rastro. A rua voltou a ser a rua. Carros passando, vizinhos saindo, vida normal. O contraste foi tão grande que quase me fez duvidar de tudo, até eu abrir a porta de casa. No chão, bem em frente à porta, havia uma marca. Não era pegada, não era sujeira, era o desgaste do cimento, como se alguém tivesse ficado parado ali tempo demais, no mesmo ponto, na mesma posição, exatamente onde ele costumava ficar nos últimos dias. A partir daí, minha rotina mudou, sem eu decidir. Passei a apagar as luzes mais cedo, evitar janelas, chegar em casa antes, não porque eu queria, mas porque o corpo pedia, como se alguma parte de mim já soubesse o que o resto ainda negava. Contei para alguém. Dessa vez, não riram. Disseram que podia ser alguém em situação de rua, alguém confuso, alguém inofensivo. Mas então eu fiz uma pergunta simples. Você já viu essa pessoa? A resposta veio rápida. Não. Ninguém nunca tinha visto, apesar de ele estar ali todas as noites. 22h47. O horário voltou a acontecer. Eu apaguei todas as luzes, fiquei no escuro. Esperei. Ele apareceu. Dessa vez, não parou no ponto de sempre. Parou mais perto da porta. Tão perto que se eu abrisse, ele estaria ao alcance da mão. E foi aí que ele fez algo diferente. Levantou a cabeça. Ele não olhou para a janela, olhou para a fechadura, como se estivesse confirmando um detalhe técnico, como se soubesse que aquele era o único limite entre nós. Eu ouvi algo, não um passo, não uma batida, um suspiro, lento, cansado, como de alguém que esperou tempo demais. E naquele momento eu entendi algo essencial. Ele não estava observando a casa, ele estava observando a minha rotina. Foi aí que cada vez mais eu fiquei com receio. Naquela noite eu não consegui dormir, mas não fiquei na janela. Fiquei sentada no chão, encostada na porta, pensando. E uma ideia começou a se formar lenta, incômoda. E se ele não estivesse esperando um erro? E se ele estivesse esperando um convite involuntário? Uma noite de cansaço, um descuido, um hábito repetido demais. Pouco antes da meia-noite, alguém tocou a campainha. Uma única vez, curta, sem insistência. Eu congelei. Fiquei imóvel contando segundos. Não houve novo toque, só silêncio. Mas algo ficou claro. Ele sabia exatamente como me chamar. Naquela madrugada eu percebi algo que me gelou. Ele nunca tentou entrar porque nunca precisou. Ele estava treinando o momento certo. E eu estava ajudando toda vez que repetia a mesma rotina. Quando finalmente consegui dormir, sonhei com a porta aberta e alguém parado do lado de dentro. Depois daquela noite, a casa não parecia mais igual. Nada estava fora do lugar, nada tinha sido mexido, mas havia uma sensação estranha de adequação,
Como quando você entra em um quarto e percebe que alguém esteve ali tempo suficiente para entender como você gosta das coisas. O ar parecia diferente, mais pesado perto da porta, mais frio no corredor. Na manhã seguinte, encontrei algo que não deveria estar ali. O tapete da entrada estava levemente inclinado, quase imperceptível, mas eu sempre deixo ele reto, sempre. Não por mania, por hábito. E hábitos são exatamente o que alguém observa quando quer apreender uma casa. Enquanto olhava para o tapete, me veio uma imagem rápida à cabeça. Eu abrindo a porta, ele do lado de fora, a distância correta, o ângulo certo do corpo. Era nítido demais para ser imaginação. O problema é que eu não lembrava disso ter acontecido, mas o corpo reagiu como se lembrasse, com um arrepio automático. 22h47 passou. Nada, nenhuma presença, nenhuma silhueta, nenhum som. Isso deveria ter me tranquilizado, mas me causou o efeito contrário, porque agora eu sabia, quando ele não aparecia, não significava ausência, significava mudança de posição. Fui até a cozinha, acendi a luz, o reflexo da porta de entrada apareceu no vidro do armário. Foi quando eu vi algo que me fez desligar a luz imediatamente. A fechadura estava destrancada. Eu não destranco a porta à noite, nunca. Não houve arrombamento, não houve barulho, não houve pressa. Ele não tinha entrado forçando nada. Ele tinha entrado porque a porta estava disponível. Não fisicamente, mas por rotina. Enquanto eu estava parada no escuro, ouvindo o próprio coração, ouvi um ruído leve. Não um passo, algo mais íntimo. O som de alguém ajustando o próprio peso no sofá. O sofá da sala. Eu não me movi. Não porque estava com medo de ser vista, mas porque algo dentro de mim sabia. Se eu me levantasse, eu confirmaria a presença. E confirmar significava aceitar a próxima etapa. A voz que veio não foi externa, foi pensamento. Calma, você sabia que isso ia acontecer. E eu sabia. Sabia desde a primeira noite em que ele parou na frente da casa. Depois de alguns minutos, eu ouvi novamente o sofá. Dessa vez, o som de alguém se levantando. Passos leves, direção ao corredor. Não correndo, não se escondendo. Andando, como quem já conhece o caminho. Parou em frente à porta do quarto. Eu poderia ter gritado, ligado a luz, chamado alguém, mas nenhuma dessas ideias se sustentou. Porque ele não estava ali para ser confrontado. Ele estava ali porque eu tinha ensinado quando a casa ficava vulnerável. A maçaneta do quarto se mexeu só um pouco, como um teste. E naquele instante, antes de qualquer coisa acontecer, eu tive uma certeza absoluta. Ele não precisava entrar no quarto. Ele só precisava saber que podia fazer isso. Eu acordei com luz entrando pela janela. Por alguns segundos eu tive a ilusão de que tudo tinha sido exagero. O corpo estava cansado, a mente pesada, a casa silenciosa. Eu levantei devagar, como se o barulho dos meus próprios passos pudesse denunciar alguma coisa. Nada. Passei pela sala. O sofá estava exatamente como sempre esteve. Mas o ar estava errado. Na mesa de centro havia um copo, não sujo, não cheio, vazio. Eu não tinha usado copo nenhum naquela noite, e mesmo que tivesse, eu jamais deixaria ali. Fiquei olhando por tempo demais. O copo não era prova de nada, mas era um lembrete. Alguém tinha se sentido confortável o suficiente para beber água. Decidi sair de casa. Não por coragem, por necessidade.
Eu fui até a casa de um vizinho e contei parte da história. Não tudo. Falei de alguém parado na frente da casa. Falei da sensação estranha. Ele ouviu com atenção, confirmou e disse algo que quase me fez rir de nervoso. Ah, isso acontece às vezes. Perguntei se ele já tinha visto. Ele respondeu: Não, mas se fosse algo sério, todo mundo estaria comentando. Todo mundo estaria comentando. Essa frase ficou ecoando, porque ela explicava tudo. Enquanto só eu via, só eu sentia, só eu percebia, não existia problema. Voltei para casa no fim da tarde. A rua estava normal. Crianças passando, gente conversando, portas abertas. Passei pelo exato ponto onde ele costumava parar. Ninguém ali. Mas quando eu cheguei perto, o meu corpo reagiu. Um arrepio imediato, sem motivo visível, como se o lugar ainda estivesse ocupado. 22h47 se aproximava. Decidi não apagar as luzes, todas acesas. Sala, cozinha, corredor. Queria quebrar o padrão. Queria mostrar que eu tinha mudado. O relógio marcou o horário. Nada aconteceu. 22h50, 23 horas. Nada. Comecei a respirar melhor. Talvez ele tivesse desistido. Talvez tivesse ido embora. Talvez... Foi quando ouvi algo atrás de mim. A porta de entrada fechando, devagar. Eu estava dentro de casa. Não havia ninguém para fechá-la por fora. E eu não tinha me levantado. Não ouvi passos, não ouvi respiração, mas senti, como se alguém estivesse exatamente atrás de mim, na distância correta para não tocar. Ele não precisava se esconder agora. Ele já estava no lugar certo. Ele falou, baixo, calmo, como alguém que já esperou o suficiente. Você demorou. Não foi acusação nem ameaça, foi constatação. Naqueles instantes, todas as noites anteriores fizeram sentido. Ele não estava esperando que eu abrisse a porta. Ele estava esperando que eu me acostumasse com a ideia, com a presença, com o horário, com o medo controlado, porque o verdadeiro limite não era físico, era psicológico. Ele continuou atrás de mim, não se aproximou, não se afastou. Disse apenas, agora você sabe. E eu sabia. Ele nunca quis entrar à força. Ele quis ser esperado. A luz da sala piscou. Quando voltou, eu estava sozinha. A porta trancada. Nenhum sinal de invasão. Mas no chão em frente à porta, o tapete estava perfeitamente alinhado, do jeito que eu gosto. Depois daquela noite, nada mais aconteceu. Nenhuma presença, nenhum horário marcado, nenhuma sombra na calçada. A rua voltou a ser rua. As pessoas passaram, os carros circularam, a rotina se recompôs. E isso deveria ter sido um alívio, mas não foi, porque quando algo some sem explicação, não significa que acabou, significa que não precisa mais se mostrar. Com o passar dos dias, eu percebi que eu era quem estava diferente. Eu fechava a porta com mais cuidado do que antes. Conferia a tranca mais vezes do que o necessário. E sem perceber, passei a alinhar o tapete toda vez que entrava. Não porque alguém exigia, mas porque agora aquilo fazia sentido. O horário, 22h47, passou a não significar nada. Nenhum evento, nenhuma aparição. Mesmo assim, o meu corpo reagia. O coração acelerava. A atenção se aguçava, como se algo estivesse prestes a acontecer. E talvez estivesse, só não da forma como eu esperava. O que eu acabei descobrindo é que esperar, algumas vezes, também é abrir a porta.